Fala pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui então em Curitiba para a apresentação e a entrega do ônibus BZL para a cidade aqui então de Curitiba. Esse aqui é um ônibus elétrico que vai então realizar testes aqui na cidade de Curitiba. Ele tem algumas diferenças, né, em relação ao ônibus a diesel. Ele é montado em cima de uma carroceria do Marco Polo Active, mas ele é totalmente diferente quando a gente fala de chassi em relação ao ônibus a diesel, né? Esse ônibus então ele vai ficar em testes aqui na cidade de Curitiba durante 30 dias e algumas características desse ônibus: ele tem 12,58 metros de comprimento, consegue levar até 90 passageiros, então a gente tem 26 sentados e 64 em pé. Uma curiosidade muito interessante é que as baterias dele ficam aqui na parte do teto, muito legal, ajudando justamente na estabilidade do carro. Aqui na parte traseira a gente vai ter então transmissão, é uma automática, né, de 2 velocidades, enfim, parte de motorização, inversor de bateria, enfim, fica tudo aqui atrás. Ele é um ônibus piso baixo, mas aqui a gente tem essa parte mais alta justamente por conta da motorização, transmissão, assim por diante. Como eu falei para vocês, ele é montado então em cima do Marco Polo Active. A Volvo está apresentando e entregando esse ônibus aqui então hoje na cidade de Curitiba. A pintura do ônibus realmente ficou bem legal. A gente tem aqui então a parte do 100% elétrico aqui na lateral do ônibus. E agora bora conhecer como é que ficou a parte interna desse carro aqui. Vamos entrar aqui então no cockpit do BZL, e é um cockpit bem similar a um ônibus a diesel normal. Então a gente tem aqui embaixo parte de transmissão, aqui na lateral estacionário, ajulamento também da suspensão, acendimento de faróis, comandos da carroceria, assim por diante, um volante da antiga geração, digamos assim, que parte de catraca, tudo mais. E como eu falei para vocês, então, ali na parte superior a gente tem essa elevação por conta da motorização, transmissão, assim por diante, tá? Mas então essa aqui é a configuração desse ônibus aqui. Aqui a gente tem parte de rampa de acessibilidade, 2 espaços, inclusive, né? Interessante, a gente tem na maioria das vezes um espaço só, que são 2 espaços para cadeirante. Aqui um pouco da parte de acessos, né, que a manutenção vai ter, assim por diante. Um lugar aqui, a gente tem mais uma sequência de 2 lugares, lembrando que a porta dele é uma porta central, né, de saída, e a parte da porta dianteira também não são 3 portas, são apenas 2, o que, né, acaba possibilitando mais lugares aqui então na parte traseira, tá? Galera, a respeito de autonomia desse ônibus aqui, a gente, né, acaba se perguntando, será que ele vai conseguir durar o dia inteiro, assim por diante? Claro, essa autonomia é variada em relação à temperatura, à condição que o carro vai operar, tem muito declive, aclive, assim por diante, mas varia entre 250 e 300 km de autonomia, tá? A intenção é justamente fazer com que o carro opere o dia inteiro e na parte noturna ele faça o seu carregamento. Lembrando, a motorização dele então rende 272 cavalos de potência. Essa bateria também são 376 kWh, e a Volvo também disponibiliza opções de 3 a 6 packs. Esse aqui está equipado com 4 packs de bateria que justamente rendem 300 km de autonomia. E as baterias justamente ficam aqui no teto, né? Então a gente tem as baterias justamente no teto para auxiliar na distribuição de peso do carro, balanceamento, assim por diante. E uma coisa muito interessante, né? Claro que essa configuração é específica para Curitiba. Cada órgão administrador, aqui no caso a URBS, ele solicita algumas coisas dentro do carro para manterem de padrão, digamos assim. Em São Paulo a gente tem a SP-Trans, assim por diante. Aqui em Curitiba é a URBS. Então essa daqui é a configuração que a URBS pede. Então a gente tem aqui câmera de segurança, por exemplo. Aqui um disco de denúncia para vandalismo, assim por diante. Os botões de parada, né? E a gente vê que de modo geral o ônibus em si é bem similar na parte até mesmo interna com um Active e a diesel, né? Só que claro, com as configurações aqui um pouco diferentes. Aqui questão de piso, assim por diante, por conta dele ser um veículo elétrico. Muito bem, pessoal, então esse daqui é o BZL 100% elétrico. Comenta pra gente aqui embaixo o que você achou dessa nova opção que a Volvo está dando aqui então para Curitiba, para justamente serem efetuados os testes. Eles também têm a intenção de manter esse chassi, o BZL, para outros tipos de produto em si. Então a gente tem o Micrão, que eles estão chamando agora, que em vez de ser um micro-ônibus, é um ônibus similar a esse, porém com a carroceria menor, um chassi mais curto justamente, e também para os articulados e biarticulados. Então a Volvo tem a intenção sim de fazer esse aumento para esses outros tipos de comprimento de chassi, assim por diante. Então de fato é algo que não vai parar por aqui, e claro, a intenção também é expandir para fazer com que Curitiba opere como esse ônibus aqui em mais de 70 ônibus na frota. Então comenta pra gente aqui embaixo, segue a gente também no Instagram, @curiosidade automotiva, todas as notícias, novidades, enfim, comparativos também do mundo automotivo lá pra vocês. Tá certo? Então é isso aí, forte abraço a todos e valeu!